Olá, a DVJUS está no ar, o mais importante espaço de manifestação do advogado. Hoje contamos com importantes parcerias da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, ARP, associe-se à ARP, Livraria Jurídica Mizuno e Leitão, quem faz direito compra aqui, Qualisystem Informática, automação em serviços para a área do direito, Camisaria Italiana, há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos em um instante. Aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 3965-5158. Camisaria Italiana, há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto. Confecção própria de camisas masculinas e infanto-juvenil. Linha completa em roupas e acessórios. Várias opções em tamanhos e modelos. Parcelas em até 4 vezes sem juros. E ainda tem mais. Só a Camisaria Italiana oferece desconto especial para os advogados. Rua São Sebastião 859 no centro. Fone 3904-9369. Qualisystem Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Qualisystem Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado, ambiente agradável e tranquilo, espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços: Otto Bens 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Ok, com satisfação estamos recebendo aqui nos estúdios da DVJUS a doutora Ana Paula Vargas de Mello, minha colega advogada, que milita principalmente na área criminal e também na área de família. E a doutora Ana Paula, ela está ligada à área dos direitos humanos. E inicialmente eu quero cumprimentá-la, doutora, agradecendo a sua presença aqui e quero perguntar em que momento o advogado pode se certificar perante um cliente ou perante a sua pessoa que houve violação aos direitos humanos? Antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa do ADVJUS, um espaço importante para nós, operadores de direito, e que nós estávamos sentindo falta desse espaço para que nós pudéssemos conversar abertamente sobre temas do nosso interesse. Muito então, obrigado. Antes de qualquer coisa, gostaria de parabenizá-lo. A questão dos direitos humanos é uma questão extremamente delicada. Pois não. O principal violador dos direitos humanos aqui no Brasil é o Estado. E isso acontece através de seus agentes. Nós, advogados, temos a obrigação de denunciar e de não permitir que isso aconteça. Para que isso seja possível, é importante que nós, advogados, tenhamos conhecimento técnico do que nós estamos fazendo, de como agir naquele momento, para garantir as nossas prerrogativas de advogados e os direitos dos nossos clientes. Certo. Doutora, é possível identificar-se em que momento? Eu estou praticamente repetindo a nossa primeira questão, mas para que nossos colegas advogados, principalmente os mais jovens, identifiquem que houve efetivamente uma violação, nós podemos exemplificar de que forma? Para que o advogado entenda, isso foi uma violação de um direito. Sempre que qualquer previsão contida no artigo 5º da Constituição Federal for desrespeitada, já aconteceu a violação dos direitos humanos. Tá. Em geral,
é por isso que é importante nós termos o conhecimento técnico para saber até onde vai a função do agente estatal e aonde começa a arbitrariedade desse agente, onde ele está agindo com abuso de autoridade. Por exemplo, quando uma pessoa é presa, ela é presa, ponto. Quando uma pessoa é presa e sofre agressão física, começa, é um caso concreto. Já começa a violação dos direitos humanos pelo abuso do agente estatal. E isso pode acontecer, inclusive, contra a pessoa do advogado? Pode acontecer contra a pessoa do advogado, por isso que é muito importante o advogado ter o conhecimento técnico do que ele está fazendo, para que sempre que ele se sentir ameaçado, ele faça valer as prerrogativas, fundamentando na legislação nacional o porquê que ele está reclamando da atitude daquele agente estatal. O advogado ele só consegue fazer uma defesa completa do seu cliente e uma defesa das suas prerrogativas se ele conhece tecnicamente o que ele está fazendo. Por isso é importante o advogado estudar e conhecer a fundo a nossa legislação nacional. Pois não. Levando em consideração que a senhora atua justamente nessa área, doutora, pode-se afirmar que isso acontece com frequência? Acontece com frequência. Com uma frequência muito grande, agentes estatais atuam com abuso de autoridade, com agressão física, intimidando, ameaçando, e como os nossos advogados não têm um conhecimento técnico de como trabalhar em determinadas situações, o advogado às vezes se sente acuado, se sente ameaçado por aquela autoridade, e aí as agressões e o abuso vai numa crescente, entendeu? Então, assim, é extremamente importante a figura do advogado para que nós conseguimos manter o Estado democrático de direito. A advocacia é a única profissão que ela não consegue ser exercida fora da democracia. Então, o advogado ele tem que ter a consciência de que entre ele e uma autoridade policial não existe diferença. São dois operadores do direito, não existe hierarquia. Entre o advogado e o juiz não existe hierarquia. Entre o advogado e um promotor não existe hierarquia. Isso tem que estar embutido desde a faculdade, porque é muito comum os advogados chegarem e se sentirem acuados, ameaçados, e aí o abuso vai numa crescente. E é sempre importante que afinal, seja sempre solicitada uma reparação, né, doutora? No caso de efetivamente ter acontecido. Sim, a reparação pode ser feita quando o abuso é praticado com o cliente. A reparação pode ser feita através de danos materiais, de danos morais, dependendo da natureza do fato. E contra o advogado também é muito importante, além das vias judiciais, que são as mesmas dos clientes, ele acionar a OAB para que inicie-se um processo de desagravo. Por quê? Porque aí nós conseguimos fortalecer a nossa classe e fazer a advocacia cada vez mais forte. Ok, doutora. É isso aí, você está com a gente aqui no ADV Jus, que vai fazer um ligeiro break, mas nós voltamos já já. A ARP, a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Camisaria Italiana. Há 10 anos, vestindo homens de atitude e bom gosto. Confecção própria de camisas masculinas e infanto-juvenil. Linha completa em roupas e acessórios. Várias opções em tamanhos e modelos. Parcelas em até 4 vezes sem juros. E ainda tem mais. Só a Camisaria Italiana oferece desconto especial para os advogados. Rua São Sebastião 859 no centro. Fone 3904-9369. Legal, voltamos então com a doutora Ana Paula Vargas de Mello. A pauta agora é um assunto de muito interesse, principalmente para os advogados e advogadas, evidentemente, porque vamos tratar de honorários advocatícios. Doutora Ana Paula, esse é um direito sagrado que o advogado conquistou a partir de 94. O que a senhora me fala a respeito do Estatuto da Advocacia, que vem salvaguardar os nossos direitos aos honorários advocatícios? Ele garante o direito aos honorários junto com uma série de direitos que são fundamentais para o exercício da advocacia. Mas os honorários são o que conseguem viabilizar o exercício da advocacia. Se você não tem os honorários, você não consegue sobreviver. Então é a raiz, é a fonte, é a água que mantém a advocacia. Sem dúvida. E está lá no artigo 22, né, da Lei 8.906 de 1994. Em que momento, doutora, o advogado, qual é o momento adequado para que seja feita a tratativa com o cliente a respeito dos honorários advocatícios? O advogado, ele deve deixar esclarecido de maneira clara e objetiva, sem nenhuma dúvida, quanto serão os honorários, como esses honorários serão pagos no ato da contratação, no início dos seus trabalhos. E quanto mais claro e objetivo for essa conversa com o cliente, menor a chance dele ter algum tipo de desdobramento ou de problema no decorrer da demanda judicial. Doutora, é aconselhável que se celebre sempre um contrato de honorários, independente do tempo de duração da demanda? Contrato de honorários, atualmente, eu considero que ele é mais importante para o advogado se salvaguardar do que para o cliente. Antigamente era o cliente que exigia o contrato para que ele se garantisse de algumas questões ou de problemas futuros para com o advogado. Atualmente eu considero o contrato fundamental para o advogado. No contrato tem que estar especificado todos os deveres do cliente, absolutamente todos os deveres. O contrato deve ser extremamente objetivo, para não deixar nenhuma margem de interpretação subjetiva. E o que eu acho extremamente importante, além da especificação dos honorários, das formas de pagamento, é deixar muito claro quando o advogado pode renunciar da causa, porque muitas vezes o advogado não tem condições de continuar naquela demanda porque ele não está tendo a contrapartida do cliente. E para que ele não tenha problemas futuros, nem na ética, nem no judiciário, especificando os motivos da renúncia no contrato, o advogado está salvaguardado de qualquer problema futuro. Então, apesar de a própria procuração constada, encartada nos autos, já garantir, tem já em jurisprudência magistrados que fixam honorários só com base na juntada da procuração, o ideal é que o contrato seja feito de maneira expressa mesmo, né? De maneira expressa,
extremamente objetivo, sem deixar nenhuma margem para interpretação. Isso que eu acho mais importante. Existe também, doutora, algumas áreas aí, por exemplo, como a área trabalhista, a senhora se reportou agora mesmo, que é importante saber quanto que vai ser cobrado já de início da causa, para custear a causa, mas na área trabalhista, também, se eu não me engano, na área criminal, existe possibilidade do advogado começar a trabalhar para depois receber, não é assim? Acontece com uma frequência bem menor do que na trabalhista. Normalmente, para quem milita na área criminal, na área penal, sabe que os pagamentos normalmente são feitos no decorrer do processo, de modo que até que seja proferida a sentença, os honorários já tenham sido pagos completamente. Tendo êxito, seus né? Tendo êxito no final, né? Com certeza ele irá receber. Isso se ele não advogar para a empresa, né, doutora? Porque normalmente a prática usual dos advogados que militam na área trabalhista, mas para reclamados, para a empresa, eles normalmente trabalham com um contrato fixado num valor mensal. A senhora tem conhecimento disso? Os advogados que prestam serviços à empresa normalmente fazem aquele contrato onde a empresa paga mensalmente uma taxa e aí está incluído também consultoria, né? E é uma outra forma de pagamento, mas também tudo previsto dentro do contrato. Ok, você está comigo aqui no ADV Jus, hoje recebendo a minha colega, a doutora Ana Paula Vargas de Mello. Eu quero falar para você que gosta de escrever, mande seu artigo aqui para ser publicado no nosso jornal eletrônico, programa@advjus.net. Se você quiser participar de uma entrevista, nós estamos aqui também à sua disposição. Será um prazer recebê-lo. Nós vamos fazer um segundo intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho. Não perca, nós estamos falando hoje a respeito de direitos humanos e também de honorários advocatícios. Até já. Programa ADV Jus. Oferecimento. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. Qualicista Informática. Automação e serviços para a área do direito. Camisaria Italiana. Há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto. Ok, voltamos então aqui com a doutora Ana Paula Vargas de Mello, minha colega, falando agora neste bloco final, mais uma vez, a respeito de honorários advocatícios. Inclusive esta pauta, viu, doutora, me foi sugerido por alguns colegas, jovens advogados. É correto o advogado, no final do processo, efetuar o levantamento do dinheiro para depois efetuar o acerto com a parte, com o seu cliente? Sim, o advogado, no ato da procuração, da assinatura da procuração, é concedido ao advogado ambos os poderes para levantar, para receber guias de depósito, para representar o seu cliente, e o advogado deve fazer valer esse direito, porque ele está lá representando o seu cliente. E ele representa com toda a propriedade. Então é correto, ético, legal que o advogado vá e faça o levantamento do quanto depositado do processo. Existe também uma dificuldade de alguns clientes e, inclusive, na hora da tratativa, evidentemente que consta lá no contrato, mas saber separar o que efetivamente são honorários advocatícios e o que é sucumbência. Eu quero que a senhora fale a respeito da sucumbência, a quem pertence. Como é a sucumbência? A sucumbência, ela é paga pela parte que acabou sucumbindo na defesa, né? A sucumbência, ela é paga pela parte que acabou perdendo o processo, a demanda, é isso mesmo. Perdeu a ação, e aí quando a parte perde a ação, o juiz arbitra os honorários para ela pagar, as taxas judiciais
E isso não faz parte dos honorários. Que estão no contrato. Que estão no contrato com o seu cliente. E isso faz parte da obrigação da parte que perdeu a ação. Então, para que fique bem claro, se lá no contrato está lá, os honorários advocatícios serão de 20% sobre o valor da causa atualizado. Na sentença, o juiz condena a parte ao pagamento de 10% a título de sucumbência. Então, nós podemos depreender que os honorários finais serão 20% do contrato mais 10% da sucumbência. Sim. Como que é isso? Sempre, assim mesmo? De uma maneira bem resumida, os honorários são pagos pelo cliente do advogado e estão estipulados no contrato que foi feito no início da demanda. A sucumbência é paga ao advogado pela parte que perdeu a ação, num valor estipulado pelo juiz. A sucumbência não faz parte dos honorários. O que às vezes traz alguma dúvida é que normalmente esse valor é depositado junto com o principal, né, doutor? É depositado junto com o principal e aí cabe ao advogado a divisão do quanto cada um tem que receber, do quanto será pago para cada um. Ele deve pegar e prestar contas direitinho na hora do acerto, para que não exista nenhuma dúvida, não é? Sim, é feito o levantamento do quanto depositado, o extrato, é importante guardar o extrato do levantamento, porque o levantamento é feito atualizado com o valor do dia, levantou, especifica a porcentagem referente a cada pagamento e deixa tudo isso muito claro para o seu cliente através da documentação, através de comprovação de extratos bancários e aí não terá problema nenhum. Qual é o prazo aconselhável a partir da data do dia do levantamento para que o advogado proceda o acerto e a prestação de contas com o seu cliente? Eu acredito que esse acerto ele deve ser feito o mais breve possível, até em respeito ao seu cliente, porque ele está aguardando esse pagamento. Então, assim, quanto mais breve for esse prazo, eu acho que mais digno é entre a relação advogado e cliente, porque o advogado tem que se preocupar com o bem-estar do seu cliente. Mas um prazo aí de 20, 30 dias, eu acho que tudo bem. É um prazo razoável para um prazo razoável. Ok. Você está comigo aqui no ADVJus e eu quero convidá-lo a participar com a gente aqui de uma entrevista. Ou então, mande o seu artigo para que a gente possa publicar no nosso jornal eletrônico, programa@advjus.net. Doutora, é muito importante também que, afinal, o advogado forneça o recibo dos seus honorários para o seu cliente, não é isso? Sim, é extremamente importante o fornecimento do recibo. Agora eu gostaria de aproveitar essa questão dos honorários e tocar num outro assunto, que a consulta feita ao advogado também deve ser cobrada. O advogado, para fornecer uma consulta, estudou. E quando ele fornece a consulta, ele está despendendo horas de trabalho e o estudo que ele teve. É legal, é ético e fazendo a cobrança na consulta, você estará fortalecendo o exercício da advocacia. Ok, muito obrigado por ter vindo aqui, doutora. Imagina, foi um prazer. Nós vamos ficar por aqui, prometendo voltar no próximo domingo com um programa inédito. Um abraço, até lá. Programa ADVJus. Oferecimento: a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. Camisaria Italiana.
Há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto.